Oi gente, eu sou a Gabriela Moia, idealizadora do projeto criandonossarealidade.com.br. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal e muito curioso também, sobre as plantas de poder. Eu vou entrevistar a Patrícia Soubry. Ela é psicóloga e ela vem trabalhando há muitos anos com respiração holotrópica e estados alterados de consciência. Desde 98, ela entrou em contato com a ayahuasca, que é um tipo de planta, e ela vem desde então trabalhando com estudos e pesquisas dentro desse tema, e ela é facilitadora de grupos que trabalham com a ayahuasca em processos de autoconhecimento. Além de ser terapeuta e trabalhar com diversas outras ferramentas, certo? Bem-vinda, Paty! Muito obrigada pela sua presença, por se disponibilizar a falar com a gente sobre esse assunto, que é muito provocativo, né, e muito polêmico. Então, assim, conta um pouquinho da sua história pra gente, assim, como que você criou a sua realidade, como é que você teve acesso a essas, não só a ayahuasca, mas as outras plantas, enfim, como você vem desenvolvendo seu trabalho como terapeuta hoje. Para mim, isso veio muito no meu processo de cura mesmo, né? A minha realidade, ela começou muito difícil, né? Com 16, 17 anos eu tive uma crise espiritual. Eu quase surtei mesmo, assim, eu tive um momento muito difícil na minha vida. E alguns meses depois eu conheci o Grof, né? Ele estava no Brasil. O Grof Stanislav Grof é uma pessoa. Olha a ignorância, achei que era psiquiatra tcheco, né? E ele já vinha fazendo uma pesquisa bastante grande com LSD, né? Ele foi um dos grandes pesquisadores, né? E ele vinha para o Brasil nessa época, ele tinha criado o processo da respiração holotrópica, né? E aí eu fui um caso bem interessante, assim, porque eu tinha crises psicoespirituais, isso não era compreendido dessa forma, era compreendido como surtos psicóticos, e na verdade não, né? E aí, por uma série de sincronias da vida ali, eu acabei conhecendo o Grof, e aí a partir daí todo o meu caminho se transformou. Mas essas coisas que você tinha como se fosse obsessão, essas coisas espirituais? Eu tinha visões, eu via coisas, eu às vezes à noite saía do corpo, e tudo isso muito confuso. Muito novinha, né? Muito novinha, muito atrapalhada, a família não compreendia, eu não entendia o que estava acontecendo, ninguém entendia o que estava acontecendo, e aí vem aquela coisa, é doida, né? E aí tratamentos, psiquiatras convencionais olham, falam, prescrevem remédio, que piora ainda, né? Agrava ainda a situação, porque entorpece, mas não traz nenhum tipo de cura. E aí, por várias sincronias da vida, assim, eu acabei conhecendo o Grof, e daí ele, não, né? E aí eu comecei todo o meu trabalho com uma outra abordagem, né? Que é essa abordagem de permitir que isso aconteça, olhar para isso de uma outra forma, com outro olhar. E aí eu fui seguindo, né, nesse caminho, fui fazer psicologia por conta disso. Eu já estava muito envolvida ali com todo o trabalho, fui me formar também como facilitadora de respiração holotrópica. Quando você lá atrás começou a entrar dentro desse universo, você sentiu uma melhora? Não senti uma melhora, eu saí da crise. Primeiro, assim, eu fui acolhida, né? Tipo, eu já não fui olhada como uma pessoa louca, diferente, esquisita. Só isso tinha aquele distanciamento, né? Sabe, só isso já deu Então, peraí, vamos ver o que está acontecendo, como é que a gente lida com isso. E aí eu fui aprendendo a lidar com as coisas que aconteciam comigo, não como se elas estivessem erradas, tipo, não, isso não pode acontecer. Não, isso pode acontecer. Né? Não é comum. Foi a forma de ver. Né? Não é comum, ok, né? Mas é normal. E aí eu fiz essa diferenciação entre o não comum e o anormal. Né? Eu não era anormal. Sim, incomum. Eu era incomum, mas o meu estado de eventos, de coisas que aconteciam comigo eram perfeitamente tratáveis. Tanto que eu aprendi a lidar e toquei a vida, né? E aí você resolveu seguir nesse caminho, por isso que hoje um dos motivos que você trabalha como terapeuta também foi isso. Né? Justo, porque foi já nessa esteira da minha própria cura, né, do meu próprio trabalho interno, por essa linha, e eu entendi que aí tinha assim um potencial de cura muito grande, né? Eu
mesmo dentro da faculdade, assim, a gente fazia visitas a clínicas psiquiátricas e tudo. Muitas das pessoas que eu olhava ali, eu falava assim, puxa vida, eu acho que essa pessoa poderia não estar aqui, né? Pensava na época, né? Não tinha certeza, mas falava, acho que essa pessoa poderia não estar aqui. Poderia estar recebendo outro tipo de cuidado e de trabalho, né? E aí em 98, porque o Groff ele tinha já um trabalho, né, uma pesquisa anterior com o LSD, então todos os estados ampliados de consciência eram muito bem-vindos, né, dentro dessa gama de ferramentas de cura, né. E aí em 98 eu acabei conhecendo a ayahuasca, por uma sincronia também, sabe? Conversa com um, conversa com o outro, puxa, vai ter um trabalho aqui com ayahuasca, uma planta de poder, e eu já era muito interessada em tudo isso, eu vou lá, né? Vou lá, conheci, senti que tinha um potencial incrível ali, né? Esse primeiro trabalho que eu fiz assim, falei, nossa, isso cura, se bem usado, né? Isso é uma ferramenta de cura. E a primeira vez que você tomou, você sentiu já essa sensação de cura? Sim, o meu primeiro trabalho, ele foi quase que um mapa da minha vida, assim. Eu vi, falei, uau, né? Mas eu vi lá na frente tudo que eu ia fazer, eu já entendi que eu ia trabalhar com essa planta. Foi tão intenso que quando eu voltei da experiência, eu até me questionei, eu falei, não, né? Então acho que ali, de repente, eu percebi direitinho o que eu queria. Talvez eu não tenha visto o futuro de fato, talvez eu tenha tido muito claro. Você manifestou a realidade que você queria criar. Que eu queria criar. Que não estava talvez consciente para você, exatamente. Mas inconsciente ele já existia, né? E aí eu percebi, eu falei, é isso que eu quero. Eu quero trabalhar com estados ampliados de consciência mesmo, tem um potencial de cura aqui. Essa planta, ela é legal, né? Ela é boa, ela é uma ferramenta útil, né? Não conhecia nada, não sabia nada a respeito. Eu fui assim muito de curiosa mesmo, sabe? Não tinha lido muito nada antes, eu só senti, eu falei, opa, aqui tem uma coisa boa. E aí a partir daí eu fui estudar. Aí você foi estudar e teve acesso aos outros tipos de medicina e tudo mais. Um pouco mais pra frente, eu estudei primeiro a ayahuasca muito fortemente, estudei usando, né, pesquisando em mim mesma quais eram esses efeitos, né, e comecei a ler, comprei livros, sabe, comecei a procurar pessoas que pesquisam, outras pessoas, trocar ideias, conversar, perguntar, né, e ler muito, comecei a ler muito sobre isso e usar, e perceber em mim o que aquilo estava trazendo. Interessante. Paty, fala um pouquinho, que a gente estava até conversando antes aqui, eu ia falar plantas medicinais, ela falou, não são plantas medicinais, são plantas de poder. Qual que é a diferença de plantas medicinais e plantas de poder, então? Uma planta medicinal, né, uma planta de poder, ela é medicinal também. Uma planta medicinal é uma planta que traz algum tipo de cura, algum tipo de benefício para o corpo. Então, foi aquilo que eu te falei, uma camomila é uma planta medicinal, a malva é uma planta medicinal, né? A carqueja é uma planta medicinal, trabalha o fígado e por aí vai. Mas elas não ampliam a nossa consciência. O que a gente chama de plantas de poder são plantas que ampliam a consciência. Elas também são medicinais, porque elas também trazem cura, né? Mas elas trazem junto uma ampliação de consciência. Então tem essa diferenciação. Então, a gente chama de plantas de poder para diferenciar. E existem algumas plantas de poder, né? A ayahuasca é como se fosse a mais conhecida, a mais utilizada, mas existem outras, né? Tem muitas outras, não muitas. Muitas que a gente nem conhece, até que são de tradições, que são secretas, algumas já pesquisadas, outras a gente sabe só por alto, né? A ayahuasca mesmo, a ayahuasca ela é um composto de duas plantas, né? Na verdade ela não é uma planta, né? Ela é um chá medicinal, resultado do cozimento de duas plantas que juntas ali se combinam de uma determinada maneira que traz essa expansão. E tecnicamente falando, como que é a composição dessas duas plantas juntas que dão esse estado de alterar de consciência e por que elas dão? Por que acessa, onde acessa no nosso inconsciente e por que traz esse estado? Porque só a planta junta?
Peraí aqui só, tá com barulho. A ayahuasca, ela são duas plantas, então, né? Então é um arbusto, que é uma planta chamada chacrona, né? E um cipó, que é conhecido como mariri, jagube, que vem da Amazônia. Amazônicos, peruanos, toda aquela região ali você encontra, né? Aqui no Brasil, desde o Acre ali você já encontra essas plantas, né? Nativas. A chacrona, ela tem um princípio ativo que é o DMT, que é dimetiltriptamina. Dimetiltriptamina, né? Que é conhecido como DMT. E o DMT, ele é uma substância que ele já existe no nosso corpo, ele é produzido pelo nosso corpo, principalmente em dois momentos interessantíssimos, né? A gente tem uma produção, uma descarga de DMT no nosso corpo muito grande quando a gente nasce, né? Então, assim, no momento do nascimento, o nosso corpo produz uma quantidade grande de DMT, isso é, né? Da primeira respiração? Para vir à luz, né? Para você nascer, né? E na morte, né? Quando a gente morre. Isso é comprovado? Comprovado. Resultado de pesquisas, né? Você tem também uma produção de DMT que é para também ajudar você também a fazer essa outra passagem, né? Então é um princípio que existe no nosso corpo. Então assim, o DMT ele não traz nada, traz algo novo que o nosso corpo fala, ai que isso, vou lutar contra, eu não reconheço, né? E a chacrona, ela tem uma quantidade grande de DMT. O DMT, se você ingerir ele sozinho, né, ele não vai para a nossa corrente sanguínea, ele é metabolizado no estômago por algumas enzimas que a gente tem e isso não entra na nossa corrente sanguínea, não causa alteração nenhuma. E aí entra o cipó, que ele tem uma substância que chama harmalina, né, que inibe essas enzimas. E aí o que acontece é que o DMT consegue, né, circular, né, ele consegue atuar, ele consegue circular e aí ele causa essa ampliação da nossa consciência. O mais interessante é que essas plantas na mata, né, no estado nativo, elas não estão próximas, né, para dizer assim, então elas são plantas que elas estão ali na mesma região, claro, mas assim, tipo, a chacrona ela é uma planta de sombra, é uma planta meio que aquela coisa da mata mais fechada, e o cipó ele é uma planta mais de sol, ele vai buscar o sol, então ele está em regiões da mata onde é mais aberta a mata. Então elas são meio distantes. E foram os índios que foram testando? Então, se a gente for pensar em tentativa e erro, é muito complicado, porque você vai falar, essa com essa, não deu certo, morreu, puxa vida. Então, né? A gente não sabe, ninguém sabe ao certo, assim. Mas é uma tradição indígena, muito antiga. Bem antiga? Muito antiga. Então, assim, não se sabe ao certo como se chegou nessa formulação tão perfeita. Incrível. Porque ela é perfeita. Eu sei que parece que dizem que o mestre da ayahuasca aqui no Brasil, não sei se no Brasil ou na região aqui da América do Sul, é o mestre Irineu? É isso? Do Daime. Do Daime. Então vamos falar um pouquinho. Porque a relação muito que se tem da ayahuasca é relacionada com o Santo Daime, que é uma religião. Né? Porque a gente também vai explorar o seguinte, o uso da ayahuasca, mas vamos falar um pouquinho sobre essa parte religiosa. Ele era ele que criou o Santo Daime, que é uma religião voltada para a expansão da consciência pela ayahuasca. O mestre Irineu, ele é lá da região do Acre, né? Acho que ele é maranhense de nascimento, mas ele viveu ali na região do Acre e ele teve um contato com os índios, né? E ele conheceu essa bebida e também entendeu que ali tinha um potencial de cura, de transformação. Então foi ele que trouxe, né, da visão não índio, ele que teve acesso e começou a expandir. Uma das pessoas que fez isso, né? Parece que numa mesma época
estava acontecendo esse movimento também, estava sendo criada a UDV, a Barquinha, algumas pessoas estavam tendo esse contato com os índios e experimentando essa bebida, entendendo que ali existia um potencial transformador, um potencial de cura, um potencial, então trazendo isso para o povo, né? Trazendo isso para o seu povo, porque era um povo doente, era um povo que precisava de um tudo ali. Né? E isso é mais recente, né? Essa vinda... Uma coisa de uns 100 e poucos anos, né? Não muito mais que isso não. E ele trouxe então, e ele teve uma visão com a Virgem da Conceição, que passou para ele toda a doutrina do Daime, e ele foi lá e fez. Enfrentou um monte de dificuldades em termos legais. Mas como o negócio era bom, né, que tinha um efeito positivo, né, até os próprios governantes ali na época, né, o vereador, o governador do Acre, esse pessoal aí, começou a escutar. O mestre Lineiro acabou sendo conhecido como um grande curador, né? Ele usava o chá da ayahuasca e ele fazia curas mesmo, né? Para curas. Isso foi ficando inegável, né? Então, assim, era difícil falar, vamos proibir isso, porque os benefícios eram visíveis. As pessoas ficavam melhores, né? As pessoas que começavam a participar dessa religião se tornavam pessoas melhores, não pessoas piores. Então, no Acre, não sei se o povo é bravo, né? O povo andava com peixeira, qualquer coisinha, muita briga, qualquer coisinha já... Né? E as pessoas começaram a ficar mais compassivas, começaram a ficar menos agressivas, mais a família, o alcoolismo era muito grande, e aí começaram a deixar de usar o álcool. O que eu percebo, Gabi, assim, que em muitas situações, esse trânsito entre o eu superior e o eu inferior é o que promove a cura. Porque se eu for lidar com o meu eu inferior a partir do meu ego, complica. Né? Então, para que eu possa lidar bem com o meu eu inferior, para trazer todas as minhas dores, todas as minhas coisas que eu não quero que sejam vistas, que estão ali escondidas, as minhas máscaras, as minhas feridas e tal, eu tenho que estar posicionada num lugar de consciência maior. Né? Porque senão eu vou olhar para aquilo e vou ter um ataque, que é o que acontece com determinadas drogas, né? Que são chamadas drogas mesmo, que simplesmente abrem o portão ali do inconsciente. Aí aquilo vem tudo à tona e aí é aterrador, assim, dissocia mesmo, porque a gente não tem elementos para lidar com aquilo. Ficou escondido por uma boa razão, vamos dizer assim. Né? Aquilo foi para a sombra, aquilo foi para o inconsciente, por quê? Né? Porque você não tinha condições de lidar com aquilo. Então, automaticamente, você já vai jogando aquilo para um lugar onde você não precisa ver. Se você simplesmente abre essa tampa e esses elementos vêm à tona, como lidar, né? Como lidar, né? E aí surta mesmo, pode ter uma dificuldade grande ali. O que não acontece, o que eu percebo que não acontece com as plantas de poder, elas te colocam num lugar ali do seu eu superior, onde você tem ferramentas para lidar com aquilo. Então, porque você faz, pelo que eu entendo, assim, esse acesso essa caixa preta, digamos assim, ela é consciente, né? Então, assim, quando você toma uma droga, você parece que some essa consciência e você acessa, e aí por isso que você não lida. Com a planta de poder, você acessa consciente, né? Então você está ali, presente, né? E a partir do seu eu superior. As plantas de poder, elas vão levando as pessoas até esse lugar do eu superior, até esse lugar onde você tem muita consciência mesmo. Não é só o ego. Não é só o ego que está acessando toda essa informação, né? Não, porque o ego não tem como lidar com isso. Tanto não tem que jogou para a caixa preta. Então, assim, a partir do ego você não lida. O que é o ego? O ego é uma construção, é um eu. É um eu que você constrói para viver no mundo, de preferência viver bem, de preferência ser amado, ser acolhido e tal. Ele não necessariamente é verdadeiro. Ele é uma máscarazinha. Uma criança mimada. Né? Ele é uma criança mimada também, mas ele é uma máscara que você cria para viver no mundo.
Ele é cheio de desejos, ele quer um monte de coisas, ele acredita que para ele ser amado, para ele ser aceito, ele tem que ter tal coisas, tem que namorar com tal pessoa, tem que ter tal roupa, tem que ter tal carro, tem que ter tal emprego. Mas aí, como uma boa criança mimada, quando consegue, se consegue, aí enjoa do brinquedo rápido, já quer outra coisa. E ele é estruturado também para esconder determinadas falhas que não são aceitas socialmente, né? Que seria o que a gente chama de eu inferior. Então assim, eu sinto muita raiva, não sei o que, não, isso pode, não pode. A mãe já falava desde criança, menina, não sente raiva que é feio, não sei o que. Então não pode. Então, guarda. Esconde, né? Inveja, imagina, de jeito nenhum eu me sentir inveja, o que é isso, né? Eu quero matar outra pessoa, não pode, né? Então tudo isso vai sendo jogado para um lugar ali e vai criando um personagem muito feio ali, né? Que é o eu inferior, que não é verdadeiro também. E esse eu inferior é o nosso inconsciente? A gente pode falar que é o nosso inconsciente? Ele fica numa camada inconsciente. Ele não é o inconsciente como um todo, né? O inconsciente ele é recheado de muitos elementos, né? Mas ele fica numa camada semiconsciente, vamos dizer assim, porque a gente meio que sabe, meio que não quer ver. Mas meio que vista assim, né? Ele fica num borderline ali, entre a consciência e o inconsciente, né? Então você sabe que você tem, aquilo de vez em quando te incomoda, né? Isso depende muito de pessoa para pessoa, tem pessoas que colocam isso no inconsciente total. Porque às vezes os traumas podem ser um pouco disso, né? Os traumas, coisas que me machucaram muito, que me feriram demais da conta e eu não soube lidar, não quis lidar, jogo para esse inconsciente, jogo para esse lugar. Então tá tudo ali. Tudo armazenado. Tudo armazenado ali, os nossos registros, né, akáshicos, né, toda a nossa história, tá tudo guardado em algum lugar ali. Então simplesmente abrir essa tampa e deixar isso vir à tona é perigoso. Né? Por isso que determinadas drogas, elas são fatais mesmo, a pessoa usa e enlouquece, ou vai enlouquecendo ao longo do tempo. Né? As plantas de poder eu nunca vi isso acontecer, né? Bem usadas, né? Vamos colocar aqui, então elas são bem usadas. Depois a gente pode até falar um pouco sobre isso, sobre as formas de uso, mas quando elas são bem usadas, e, por exemplo, eu não vejo uma boa forma de uso para determinadas drogas. Então vamos fazer uma boa forma de uso para o crack. Não tem. Né? Só para não confundir. Claro. Né? Agora, as plantas de poder, elas têm um lugar de cura ali, de medicina. Então, se elas são usadas de forma adequada, né, elas vão trazendo esse conteúdo, porque esse conteúdo precisa ser trazido para que você se cure. Né? Fica preso ali, fica guardado ali, não sara, não cura. É como se você tivesse uma ferida que você não olha, você tampa ali, esconde e fala, beleza, não tem nada aqui. Não, tem. Só não aparece agora. Só não está aparecendo. Ela existe. Tem, está ali, né? E a planta de poder, ela vai trazendo, ela vai colocando você em contato com o que a gente chama de eu superior. Que é a consciência, não? Né? Podemos chamar de consciência, consciência superior, a consciência divina ou a consciência plena, né? Que é o seu ser mais elevado, que é uma parte de nós que também existe, que também está aqui nesse conjunto todo, que tem condições, que tem ferramentas, que tem elementos para poder lidar com tudo isso. E quando uma pessoa toma uma droga, esse eu superior, essa consciência, ela fica obscura? Fica obscura. E por isso que você não tem essa relação direta e pode dar uma pirada. Então essa é a principal diferença entre as duas plantas. Que eu entendo. Essas duas plantas não, entre as plantas medicinais de poder e as drogas mais químicas. Uma droga comum. Né? Por exemplo, fumo um crack, uma heroína, uma cocaína, você acessa ali um lugar ali, mas o álcool, né? O álcool ele é um clássico, ele faz muito isso, né? O álcool ele abre a tampa ali, vem à tona, o cara, aquilo que está na primeira camada do inconsciente sobe. Então se o cara é agressivo, ele vai ficar agressivo, se o cara é engraçado, ele vai ficar mais. Se ele é carente, ele vai ser aquele que fica, eu te amo, não sei o quê. E depois que passa o efeito, nada. Só não lembra, nada muda. Não faz muito sentido. Não faz muito sentido. Quer dizer, por quê? Porque só emergiu. Emergiu, veio, fez uma baguncinha ali e voltou. O que você faz com aquilo, né? Nada.
É só isso, né? É coisa pela coisa, não existe nenhum trabalho ali que... Tem um propósito para você, né, fazer um uso, né, de alguma coisa assim, né? E o álcool não proporciona isso. Você não pode falar assim, então vamos fazer um ritual com o álcool para que venha à tona e a gente trabalha. Não, o álcool ele destampa o negócio vem, bagunça e volta. Né? Uma planta de poder, você vai, aquilo destampa, vem à tona, ela te conecta com o seu eu superior vai lá, entende aquilo, resgata. E aí, quando o efeito passa, quando o trabalho termina, você consegue ver uma pessoa transformada, uma pessoa melhorada. Mas você acha que as pessoas que estão e não têm uma reação aparentemente positiva é porque não queriam olhar, estavam preparadas, mas não tinham talvez coragem para acessar aquilo que está sendo trazido? Então, Gabi, isso é muito relativo, porque eu acho que não querer talvez esteja relacionado a não estar pronto. Eu posso até dizer para você, não, Gabi, você está pronta. Eu tô te dizendo isso. Mas você não se sente pronta. Né? Mas isso é muito meu. Né? Eu não acho que isso deve ser forçado. Né? Eu não acho que tem que parar e falar, não, vai lá. Não, eu acho assim, olha, se você não se sente pronta, não faça. Ah, mas vai ficar a vida inteira. Vai, é a sua escolha. Eu respeito muito isso. E essa relação assim do medo das pessoas de se acessarem? Na verdade, assim, o medo é uma coisa que acompanha muito a gente na nossa vida, né? A gente vai tomar qualquer tipo de decisão, ela tem baseada muito no medo, que foi uma das coisas que provavelmente o nosso ego, né, tá lá com a gente reforçando essa questão, até para a questão assim da gente não se movimentar, não sair do lugar da zona de conforto e tal. Você acha que o medo é o nosso grande vilão para as nossas curas? Eu entendo sim que sim. Né? Eu tenho uma semente muito budista dentro de mim, eu sempre estudei muito budismo, eu gosto. E tem o nascimento, né, de todos os nossos problemas, vamos chamar assim, né? Então, que a primeira semente negativa que nasceu na nossa mente foi a ignorância. A ignorância no sentido assim, de ignorar. É como um esquecimento. Eu esqueci que eu sou um ser completo, que eu sou um ser divino, que eu sou um Buda, né? Como E aí, a partir disso, a primeira coisa que nasceu foi o medo. Assim, no momento em que eu me esqueci, no momento em que eu me desconectei, no momento em que eu me senti um ser medíocre, pequeno, eu esqueci da minha origem divina, eu esqueci quem eu sou, a primeira coisa que eu senti foi medo. Né? Claro. Né? Se eu perco conexão com o todo, se eu me sinto sozinha, se eu me sinto desamparada, se eu me percebo frágil, se eu me percebo desprotegida, eu vou sentir medo. Né? E aí o medo criou todas as máscaras, todas as defesas, todas as couraças. Né? Por quê? Porque eu preciso me defender, eu preciso me proteger, eu preciso me garantir. E aí o que acontece? Você que num determinado estado de consciência era una comigo, era minha irmã, era parte do meu ser, você passa a ser minha inimiga. Eu tenho medo de você. Né? Principalmente se a gente tem assim um copo d'água aqui e eu tenho sede e você também. Puxa, só tem um. E aí o que eu vou fazer? Eu vou lutar para que esse copo d'água seja meu. Por quê? Porque eu tenho medo que não exista outro. Se eu dividir com você, eu vou ficar sem. E aí começa a gerar todas as distorções, né, nas relações com o outro, com a vida, comigo mesmo. Eu começo a criar, mas de repente eu quero que você goste de mim. Eu preciso muito que você goste de mim. Mas, puxa, se você souber que eu sou insegura, que eu tenho medo, você não vai gostar de mim. Você vai gostar de mim se você achar que eu sou legal, que eu sou o máximo, que eu sou não sei o quê. Eu começo a criar máscaras. Né? E aí eu pego toda essa camada, essa gama de sentimentos difíceis, negativos, baseados no medo, e eu vou jogando para um lugar ali que chega um ponto que você não vê, eu não quero que você veja, eu mesma não quero ver,
E aí cria uma massinha ali que a gente chama de eu inferior, né? E aí beleza, tô indo lá, criei meu ego bonitinho, né? Eu sou legal, eu sou bacana, eu sou proativo, eu sou popular, vocês gostam de mim, eu trabalho, né? É porque assim, olha, a gente vai te dar uma substância, a gente vai te dar um chá aí que vai te abrir. Aí você fala assim, sei não. eu não sou tão legal assim. E se na hora que abrir vier um monstro? Eu escuto muito isso. Né? Escutei muito isso ao longo da vida. Mas e se a hora que abrir vier um monstro? Se eu não gostar do que eu vejo? E se eu não for uma pessoa legal? E aí? Né? É esse eu inferior que vem. E isso não acontece só com as plantas de poder, não. Qualquer terapia que você começa a fazer. Mais profunda, assim. Qualquer terapia mais profunda que você começa a fazer. Qualquer linha espiritual mais profunda que você entra. Isso vai acontecer. Esse é o acesso, né? Você vai rasgar o véu. Né? E o que vai vir à tona? Num primeiro momento, é o inferior mesmo. É a dor, né? O medo, é aquela sensação de pânico. É, as suas incoerências, as suas mesquinharias, os seus, né? Todo o seu lado sombra, ele vai vir à tona, ele tem que vir. Né? Quer dizer, ou ele é bem orientado por um terapeuta bom, ou por um líder espiritual bom, se você tiver em alguma tradição espiritual específica. Então, se isso vai sendo bem orientado, isso é muito rico. Né? Uma coisa que eu estava pensando aqui, que você trabalha bastante, fez bastante coisa com respiração holotrópica, né? Então, só pela nossa respiração, um certo tipo da mecânica da respiração, a gente consegue acessar um estado alterado de consciência, né? Por nós mesmos, né? Obviamente que é monitorado, dirigido e tal. Qual a relação entre, por exemplo, eu consigo acessar algumas coisas sozinha, né? Sem nenhuma substância, sem nada. E qual a diferença quando, por exemplo, eu faço um trabalho holotrópico, um trabalho de respiração, renascimento, algumas técnicas terapêuticas que existem disso, que é só você com você, e quando eu ingiro alguma coisa? Tem uma grande diferença ou são apenas técnicas diferentes? Eu acho que são apenas técnicas diferentes. No meu modo de compreender, a gente tem pessoas diferentes, que têm gostos diferentes, que são seres diferentes, que tem caminhos diferentes que levam para o mesmo lugar. Porque na respiração é algo mais rápido no sentido assim, você faz a respiração e você acessa naquele momento, você parou de respirar, volta, né? E quando você usa a ayahuasca, por exemplo, que é a próxima pergunta que eu vou fazer, a forma de usar, é um período maior, né? Então você tem talvez um período maior para digerir aquelas coisas que estão acontecendo, né? Mas é como se tivesse mais um espaço para você acessar algumas coisas. Que isso pode ser bom para uns e não bom para outros. Por exemplo, na respiração holotrópica, para eu manter aquele estado de consciência ampliado, eu tenho que respirar. E eu tenho que respirar muito. Não, é uma respiração. Eu tenho que manter isso. Senão eu perco. Quer dizer, eu posso até parar isso por alguns segundos, alguns minutos, mas se eu quero retomar a experiência, eu tenho que... Então, assim, tem muito a ver até com o meu esforço e requer bastante do físico. Né? É um exercício físico mesmo. Você termina o holotrópico com um momento de fome, sabe? Você batalhou ali. Isso para algumas pessoas é muito legal, para outras não. Tem pessoas que falam, eu não consigo ficar 3 horas, 4 horas. Não rola. Né? Como uma planta de poder, por exemplo, você não tem essa demanda física. Né? Você simplesmente ingere e aquele estado de consciência vem. Para algumas pessoas isso é muito legal, para outras não, porque elas se sentem muito não no controle. Numa respiração holotrópica, numa técnica semelhante, você se sente mais ali na rede. Então o que eu sinto é que tem para todo mundo. Tem para todo mundo. Todo mundo pode se acessar, né? Todo mundo pode se acessar. Então quem gosta de planta de poder, quem se sente bem, se sente confortável nesse caminho, está aqui, elas estão aí. Quem não gosta, quem não se sente confortável nesse caminho, olha, então tem outra técnica aqui, a respiração também leva, né? A meditação leva, algumas práticas de yoga levam. Então assim, que lindo, né? Existe caminho para todos os seres que querem buscar. E o caminho não é um só. E todos eles são bons. Eu acho que assim, se você falar, o caminho das plantas de poder é bom, para mim é maravilhoso.
mas pode não ser para você. O caminho da yoga pode ser o seu. Nas grandes, né, concepções, assim, nós somos únicos, né, seres da natureza, né, nós somos um membro, um ser integrante da natureza, né, e respirar é uma coisa nossa, né, como se fosse assim, o contato com o nosso divino está dentro de nós, né. Você acredita que então, que toda a nossa cura está na natureza? Eu acredito. Eu diria mais o seguinte, eu sei, né, que a natureza, a terra, ela dá tudo que a gente precisa. Alimento, senão você não vive. O ar. Tira o ar. Se você for pensar, o ar está onde? Está na natureza. O que a gente come, está onde? Está na natureza. Os nossos remédios estão aonde? Estão na natureza. Né? E muitos remédios químicos de farmácia, eles são feitos a partir de plantas, eles são feitos a partir de elementos que estão na natureza. Então, até aquela pessoa que vai na farmácia, que ela acha que ela está comprando uma coisa que não tem nada a ver, né? Tem muitos mesmo, a maioria deles foram retirados da natureza. Tudo na mesma essência, né? Ou sintetizados, né? Você fala assim, então essa planta, ela faz tal coisa. Como é que eu reproduzo isso no laboratório? Mas reproduz aquilo que foi visto numa planta, num peixe, num coral. Exato. Né? Por que falar de ayahuasca ainda é uma coisa meio... Não é uma coisa comum, igual eu falei assim, tomei o porre ontem, numa questão mais assim, ou então a gente tomei um quilo de Rivotril, né, 1 litro de Rivotril, não sei o quê. As pessoas não falam de ayahuasca como uma coisa tão assim. Por quê? Tem uma questão política e existe uma questão assim de preconceito? Existe. Isso pra mim é um mistério mesmo, né, porque as pessoas falam abertamente, nossa, tomei um porre ontem, bebi até cair, acordei, não lembro o que eu fiz, e todo mundo acha legal, ou muita gente acha legal, isso é aceito. Aí se você falar, tomei um chá do Santo Daime, a pessoa parece que fala meio assim, né? Até com vergonha, né? Porque os outros vão falar o quê, meu? Essa mulher é doida, né? O que ela tá fazendo, né? E aí isso é uma incoerência, no meu ponto de vista é uma incoerência, né? É maluco, né? Você fala assim, mas qual? Exato. Né? E tem a questão também política, né? Então hoje em dia o uso da ayahuasca ele só é permitido dentro de um contexto religioso. Então todas as pessoas que fazem o uso da ayahuasca, elas têm que estar dentro de um contexto em que é como se fosse aplicada a religião como cura. É dentro de um contexto religioso, né? A planta ela é vista como a ferramenta de cura, mas o contexto em torno ele tem que ser espiritual ou religioso. Está sendo agora pleiteado aí que a ayahuasca possa ser utilizada também dentro de um contexto terapêutico. Então, fazer um grupo como a gente faz, um grupo de respiração holotrópica, é um workshop terapêutico. A gente não acrescenta ali nenhum elemento religioso ou espiritual. Quer dizer, nós não somos obrigados a acrescentar. Acaba rolando, né? Mas assim, a gente não é obrigado a acrescentar. Com a ayahuasca, por enquanto, tem que ser dentro desse contexto. Você tem que abrir um trabalho espiritual. Ou dentro do Daime, da barquinha, da EDP, do Bandaime. Você tem que ter um entorno religioso e espiritual. Por quê? Né? Tem que ter um setting. Né? A gente usa esse termo assim, você tem que ter um ambiente apropriado para que aquelas questões elas venham à tona, né? E isso seja bem direcionado. Você tem que ter todo um ambiente ali que te coloque em contato com o seu eu superior. A planta, a substância, ela já faz isso. Mas se todo o ambiente no entorno privilegia isso, é muito mais fácil. Né? Por exemplo, eu desaconselho fortemente uma pessoa a beber uma ayahuasca
na rua ou sabe? Era isso que eu ia perguntar, assim, normalmente o uso da ayahuasca, ele é feito em rituais, né? Dentro desse contexto religioso. Não só para manter essa questão de que pode usar dentro do contexto religioso, mas também é isso para você estar dentro de uma proteção, porque se você usa sozinho, talvez não é um remédio, né? Não é para você tomar uma coisa assim. A minha questão é, quando você usa a ayahuasca num ritual, num contexto, não quero só apenas dizer religioso, mas de cura, parece que mais uma proteção e uma efetividade maior do que quando você toma só, porque assim, você pode chegar na sua casa, você que faz, coordena trabalho, assim, sentar e tomar, e pronto, e dormir, sei lá, ou ficar acordado, tem a mesma reação? Por exemplo, eu bebo ayahuasca há 18 anos, um pouquinho mais. Então eu tenho já uma longa caminhada com a ayahuasca. Se um dia eu chego na minha casa e eu quero fazer um trabalho sozinha, eu faço. Né? Mas eu não vou tomar ayahuasca e vou ligar a televisão e vou assistir um filme. Eu não vou tomar ayahuasca e vou ficar lendo jornal. Eu recrio todo o contexto, acendo incenso, acendo uma vela, coloco meu Buda ali. Faz um ritual. Coloco uma música que me proporcione um clima meditativo e vou fazer o meu trabalho interno, sozinho. Né? Uma pessoa pouco experiente, eu desaconselho. Né? Porque você tem que saber se você precisar de uma ajuda, você tem que poder se dar essa própria ajuda. Você não vai ter ninguém ali para poder te auxiliar. E que tipo de ajudas seriam essas? Porque inclusive até, Gabi, eu mesma, assim, eu raramente faço sozinha. Não por medo, por nada, mas eu sinto que a ayahuasca, ela precisa desse contexto, sabe? Ter uma pessoa junto, uma pessoa por perto. Porque ela pode dar agora contando para quem nunca teve acesso, nunca utilizou, quanto você, dentro de um ritual, você pode ter algumas manifestações físicas, né? Pelo uso, né? O vômito, por exemplo. Né? Que você solta, né? Então me fala um pouquinho dessa parte assim, das manifestações que acontecem quando a gente ingere essa substância. Com a ayahuasca e com a respiração holotrópica também, que é uma técnica que eu conheço bem. É totalmente desaconselhável fazer só, né? Porque também traz reações físicas. Né? Então assim, você pode ter tremores, você pode ter diarreia, você pode ter vômito, suar muito. Perder um pouco ali a coordenação do corpo, então se você precisar ir até o banheiro, talvez você possa ter uma dificuldade no momento mais difícil, não durante todo o tempo, mas num momento ali onde concentra ali a gente chama de limpeza. Isso que eu estou falando é válido para a ayahuasca e é válido para o holotrópico também. Tem um momento ali que concentra, que você precisa de um acompanhante para te levar até o banheiro, para te trazer um copo d'água, para te dar um papel. Sim. Sabe? E acontece essas manifestações por conta do acesso que a gente vai a um lugar que a gente vai pouco e aí dá como se fosse uma destramelhada assim no físico. E das nossas resistências. Você imagina uma força tentando passar num lugar onde tem bloqueio. Então quando essa vem, empurra aquilo e aquilo pode ser um pouco forte ali, pode causar um tremor. Né? Dá um frio também, né? Frio, o vômito mesmo, né? Às vezes tem coisas ali que estão presas, guardadas, então às vezes vem aquele vômito forte, né? Porque a gente também registra muita coisa no nosso corpo, né? Muitas toxinas ficam dentro da gente, né? Da alimentar, de estilo de vida, de pensamentos, de sentimentos, até o ar que a gente respira poluído, tá tudo. Então se você vai limpar isso vai sair de você, isso às vezes é intenso, né? Então causa uma comoção física. Né? E outros trabalhos também, não só com... O que eu estou querendo dizer assim, é que esse efeito que a ayahuasca traz, dessa comoção física, ele é encontrado em outras técnicas também. Isso é um ponto comum. Né? Quando você vai liberar alguma coisa que está presa, o corpo reage. E quanto mais medo a gente tem, quanto mais resistência a gente tem, é mais forte essa reação. Quanto maior o nosso bloqueio, né? Então, se eu me fecho e falo, não quero, o que acontece? A minha comoção vai ser maior do que se eu ficar entregue ali. Quando a gente está entregue, a gente está deixando o nosso ego de lado, no sentido assim, para eu poder acessar coisas do meu ser inferior, conectar com o superior, ou inconsciente com o consciente,
o meu ego precisa estar gelado. Né? Uma grande amiga que ela fala, bota o ego no chiqueirinho. Deixa ele ali, né? A gente sabe que ele existe, fica de olho. É um bebê, tudo bem, cuida, mas não deixa ele interferir. Isso vai em contraposição com tudo que a gente vem vivendo hoje, né? O mundo meio que do consumo, essa coisa mais no contexto que a gente vive, das grandes ideias e tal, é basicamente para dar tipo comidinha pro ego, né? Pra cada vez deixar ele maior. Forte, nutrido, gordinho, né? Aquele ego bem. E assim. Então o cérebro nosso deve ficar louco, né? Porque assim, por isso que eu acho que às vezes também deve dar uma piração, porque assim, você tá a vida inteira acostumado a fazer agir de uma forma. De repente você se propõe a outra, né? Tipo assim, tipo, não dá mais atenção pra isso. Aí vem. Dá um breakzinho, dá um. Né? Mesmo que você esteja querendo, né? Mesmo que você diga eu quero, isso é fundamental. Para que isso aconteça, tem que ter um intento, você tem que falar eu quero. Se você não tem esse eu quero, não faça. Mas mesmo com o eu quero, como você mesmo disse, tem muitas coisas que estão impregnadas no corpo ali, tem muitas coisas que estão plasmadas, e que a hora que isso vai ser limpo, a hora que isso vai vir à tona, isso causa mesmo você querendo, né? Você vai eu senti isso algumas vezes, mesmo querendo. Você fala, meu Deus, não sei, não vai, sabe? Eu sentia vontade de vomitar, mas não saía. Eu sentia vontade de dormir e não vinha o sono, né? Então vem umas coisas que você fala, nossa, e é isso. Acho que é importante também a gente também ter um pouco de paciência e compaixão com a gente mesmo, né? Total. Porque assim, às vezes não basta só querer, né? Não, basta querer, mas às vezes é um querer no tempo. Exato, tem que ter a paciência com esse querer, né? Porque às vezes o querer ele é imediatista, não. Né? Então você fala assim, basta querer, ok. Mas é um querer às vezes no tempo, é um processo, você tem que entender que, poxa, hoje eu dei 2 passos, eu queria ter dado 10, mas eu podia dar 2. Eu fico feliz com os 2 passos. Quando uma pessoa toma, ela... Peraí, perdi o raciocínio. Lembrei. Você acha que quando uma pessoa... É importante a gente tomar num estado, quando a gente está bem, quando fala assim, bom estado de espírito? Ou isso indifere? Basta ter a intenção, mas quando você está com uma intenção mesmo, quando você está num momento meio ruim, isso pode ativar negativamente, porque a gente, sei lá, quando está com, sei lá, para baixo está mais com medo, mais assim, né, angustiado e tal, ou é o contrário, quando você está pior é melhor, como é que é? Assim? Não, Gabi, eu acho que é assim, quando você está querendo. Assim, algumas pessoas que chegam para os grupos, elas chegam em momentos muito ruins, e às vezes elas vão procurar ayahuasca assim como, tipo, já tentei de tudo e nada funcionou, então, né, vou tentar mais essa ferramenta para ver se isso me traz alguma luz, me traz alguma coisa. Muitas pessoas que chegam nos trabalhos, ou chegam no Daime, ou chegam no ODV, chegam muito doentes, às vezes, em momentos piores da vida, onde elas já tentaram várias alternativas e nada funcionou. Né? Outras pessoas chegam em momentos bons da vida, momentos que falam assim, puxa vida, né, eu estou bem e tal, e eu quero abrir mais uma porta. Né? Então, mas o que eu reconheço de semelhante nesses 2 casos é uma vontade de ficar melhor, é uma vontade de se conhecer. Ou porque eu estou muito mal e eu preciso de alguma coisa que me ajude a sair disso, ou porque eu estou muito bem e quero dar um passo a mais. Né? E nesse caso da parte ruim, casos de depressão e tal, existem até então estudos agora de médicos para poder, talvez até ter a liberação, fazer alguns testes de uso da ayahuasca para tratamento de depressão em casos psiquiátricos. Por quê? Por que assim tecnicamente seria importante? Porque às vezes pode ser, se você pensa de primeira, tipo assim, meio maluco, se a pessoa tá mal, parece que... Mas, no meu entendimento, eu quero ver se é isso, o que eu sinto assim, quando você toma e está num acesso de alterar de consciência, você sai um pouco de si, você consegue se enxergar, mas como observador, né? A impressão mais ou menos que dá, você consegue tipo, sair dessa visão colada, né? Mas no caso de uma pessoa com depressão, ela consegue desassociar? Consegue.
consegue. Porque como o DMT ele se associa nos neuroreceptores da serotonina, né, ele faz girar as mesmas chaves, o que acontece é que ela tem um momento ali, é como se ela criasse um parênteses, onde ela consegue sair daquele lugar, porque a depressão te coloca dentro de uma caixinha bem pequenininha ali, a mente fica, é como um disco riscado, sabe, que fica repetindo os mesmos padrões, os mesmos pensamentos, a mesma tristeza, e aquilo entra num lugar que você não consegue sair. O ampliador de consciência, ele é como se ele tirasse você daquela caixinha por algumas horas. Você fala, nossa, existe vida fora da caixinha. E mesmo que depois do trabalho você volte, porque como eu te falei, é um processo, né, você já viu. Você não volta igual, né? Você não volta igual, porque você fala, nossa, existe um outro jeito, mesmo que eu não consiga acessar ele agora, mas eu já sei que existe um outro jeito. E se a pessoa continua participando dos trabalhos e continua, né, se tratando dessa forma, a tendência é que ela vá cada vez menos cabendo de volta nessa caixinha. Porque quando você expande e você tem uma consciência, é como quando você lembra de uma coisa, você não vai esquecer. Né? Tipo, você perdeu sua chave, você não sabe onde você pôs. No momento que você lembrou, você lembrou. Você não pode esquecer de novo, né? Sabe? Você fala assim, não, agora eu sei. Né? Porque eu percebo que a ayahuasca traz muito esse, putz, agora eu sei. E a repetição disso, não obstante, assim, eu já vi casos, mas é muito raro, mas eu já vi casos que parecem milagrosos. A pessoa vai, faz um trabalho e, putz, mas aqui eu entendo, assim, é que ela já estava com o pé na casca de banana ali. Vai escorregar, né? No bom sentido. Né? Mas assim, o mais comum é processo mesmo. Faz um trabalho, dá uma olhada, sai e volta, faz outro trabalho, dá uma olhada, traz volta. Como qualquer processo terapêutico. Né? Você começa uma terapia profunda. Não uma vez só, né? Às vezes você sai de uma sessão de terapia com puta de um insight, aquilo dura um tempo, de repente você volta. E aí na outra semana, por que é toda semana? Né? Para ir pontuando. Você acha que as pessoas podem ficar dependentes do uso de alguma erva de poder da ayahuasca, por exemplo, especificamente? Nunca vi. E não existe quimicamente na substância. Tudo isso foi analisado na época em que foi liberado aqui no Brasil para uso religioso, né? Então tudo isso foi extensivamente pesquisado, analisado, exaustivamente até, tem livros, a Bia Labate, se não me engano, escreveu muito sobre, né, essas questões aí de causa-dependência, é tóxico, deixa resíduo tóxico no corpo. E o que foi avaliado no final é que não, né, ela não causa nenhum tipo de dependência, ela não deixa nenhum tipo de resíduo tóxico no organismo, pelo contrário, né, ela é depurativa, então ela elimina toxinas do organismo. Ela não só não é tóxica, como ela elimina toxicidade do corpo, e ela não tem nada em si que cause nenhum tipo de dependência. Né? Entendi. E eu não conheço nenhuma pessoa viciada em ayahuasca, nunca ouvi falar. Nunca conheci, assim, nunca soube de nenhum caso da pessoa falar assim, eu quero ir pro trabalho. Pelo contrário, assim, que eu vejo as pessoas, às vezes, acho que ainda não é a hora, né? Vai se aproximando do dia do trabalho, a pessoa fala assim, acho que eu não vou. Exato. Né? Isso é o que eu tenho de experiência nesses 18 anos, né? Eu mesma, né? Às vezes eu vou chegando perto do dia do trabalho e falar, ai meu Deus do céu, eu tenho que olhar para aquelas coisas todas, né? E é engraçado, porque esse processo de autoconhecimento, ele não para, né? Porque, por exemplo, você acessa coisas suas que estavam lá guardadas, não sei o quê, demora um tempo para você digerir, trabalhar com isso que nem você falou, toma 18 anos e até hoje você sabe que você, né, tem coisas para acessar, né, tem coisas que, e nunca para, né, é um caminho sem volta, né, esse processo de autoconhecimento. Eu acho que o que muda é a forma como a gente começa a ver e a lidar com cada situação que a gente acessa, né. Isso muda muito. Até um tempo, assim, da minha jornada, eu tinha muito medo, sabe, eu tinha muito... sofria nos trabalhos, cada vez que eu acessava uma sombra, um aspecto difícil do meu ser, eu tinha aquele sofrimento, me sentia culpada, como que eu posso sentir isso? Isso de uns anos para cá sumiu, sabe? Eu entendi que não, que é no acolhimento,
é na autocompaixão, né, como você mesmo disse. E aí fica mais fácil também. Isso foi um aprendizado que o próprio ao longo do tempo, isso que o próprio caminho me trouxe. Abrir mão do julgamento, abrir mão da culpa. Eu era uma pessoa muito rígida, né? Eu vim de uma família muito rígida, pais rígidos, então a perfeição, você não pode sentir isso, você não pode errar, você não pode, não sei o quê. Isso era muito presente assim, nos meus trabalhos, mas como eu poderia, né? Isso pode não acontecer com outras pessoas que foram criadas em famílias mais tranquilas, mais flexíveis, né? Quem vem de ambientes muito rígidos tem às vezes essa coisa do auto-julgamento e fica mais difícil olhar para a própria sombra, porque olha com um olhar recriminador. Né? Se você olha com um olhar amoroso, eu aprendi isso às custas, né, depois de muita rigidez. Depois de muita rigidez. Você olha com um olhar amoroso, e um olhar amoroso não é um olhar conivente. As pessoas às vezes têm medo. Ah, é verdade, é interessante, né? Isso. Elas têm medo que esse olhar amoroso seja conivente, né? Então vou ficar passando a mão na cabeça dos meus erros. Não, não é isso. Então, e todos esses aprendizados, o próprio trabalho ele vai trazendo. Começando a clarear, né? Vai começando a clarear. Então, o que eu percebo é que as plantas de poder, em geral, elas têm essa característica. Elas abrem, sim, o campo do eu inferior, ele vai vir à tona, sim, né? Mas elas são chamadas, em muitas tradições, de plantas mestras, né? Porque é como se... Mestra por quê? Porque é como se ela despertasse um guia interno também. Então, junto com essa sombra que vem, começa a despertar um guia interno, um curador interno. Grof, né, Stanislav Grof, ele fala muito desse curador interno, né, que através toda a pesquisa que ele fez com o LSD primeiro e depois com a respiração holotrópica, o que ele percebe é que essas técnicas de ampliação de consciência, sejam com plantas ou através de alguma técnica de respiração, ela vai despertando esse curador interno, que eu chamei de eu superior, né? Mas a gente pode chamar, eu acho que até esse termo curador interno ele é um pouco melhor mesmo, que é uma parte de você que ela existe também e que ela vai nascendo junto, ou você vai se lembrando junto desse aspecto seu, para que esse aspecto possa abarcar a sua sombra, abarcar a sua dor e realmente trazer uma cura, não só um enquadramento. Mas o trabalho que ele fazia com o LSD é diferente, né, a relação do LSD com essas outras plantas? Ele é bastante parecido em alguns aspectos, e ele só difere no sentido que o LSD ele é um sintético e ele deixa resíduos tóxicos no corpo. Então ele tinha um benefício, mas ele tinha um preço. Né? E o preço era que ele trazia uma toxicidade para o corpo. Né? Mas o LSD você acessa com a consciência? Então, o LSD ele traz uma ampliação de consciência muito forte. Ele te joga num lugar ali, né, onde você tem visões muito reais. Então, por algum tempo você também você perde um pouco a noção. Às vezes você pode até não saber que você está em um trabalho com LSD. Isso é alucinação? O que é alucinação? A alucinação é você... Isso não é alucinação. A alucinação é você ver coisas e situações que elas não existem. Então, tipo, eu tô vendo, nossa, começa a gritar aqui porque eu tô vendo um elefante voando aqui pela sala, mas ele de fato não existe. Né? Agora, eu posso ser uma médium clarividente e eu tô aqui conversando com você, eu tô vendo 3 pessoas sentadas ali. Ninguém mais está vendo, só eu estou vendo. Isso não é uma alucinação. Como é que a pessoa sabe? Isso é uma visão. É difícil. É difícil. Né? Muitas pessoas que têm... Que o que é real, o que não é, exatamente. Né? Muitas pessoas que têm dons assim, de clarividência ou de clareaudiência, elas podem ser confundidas com... Alucinantes. Né? É uma linha assim, muito tênue mesmo. Né? E tudo vai muito de como você vai lidando com aquela situação, né? Para você entender e você separar o que é essa visão, né? O joio do trigo ali. Eles são muito parecidos, eles podem se confundir em determinados momentos. Então, é aquela coisa de falar, muita calma nessa hora, não vamos avaliar nada com precipitação. Então, assim, não vamos sair falando, não, ela é clarividente, ou não, ela é louca.
né? Muita calma, vamos parar e vamos olhar isso com tempo e bem de perto para entender se isso se trata de uma alucinação ou se isso é uma visão. Entendi. Né? Eu já trabalhei com pessoas assim, tanto que tinham alucinações mesmo, né, quanto com pessoas que tinham visões. Né? E conseguir separar isso, entender, não, isso é uma alucinação. Então, e por que tem alucinação? É um dos efeitos do componente que você usa? Tem pessoas que têm alucinações espontaneamente, né? Pessoas que são classificadas como esquizofrênicas, elas é como se fosse um furo ali, sai pelo ladrão, sabe? Como se tivesse um escape ali do inconsciente, e o material inconsciente fica saindo e aí fica uma confusão porque a pessoa já não sabe o que. E aí o que a medicação faz? Ela pega tudo aquilo e empurra de volta para dentro. E você falou que o LSD não é alucinógeno, essa alteração que existe. O LSD, ele abre um portal, né, ele expande a sua consciência. Ele não só abre essa porta do inconsciente, mas ele te coloca num lugar de expansão também, muito parecido com o que as plantas de poder fazem. Então ele também te conecta com esse eu superior, apesar dele te levar às vezes para situações, depende muito da dose também, né? Tem doses muito fortes que realmente te levam para um lugar onde você vive aquilo como se fosse real. Você não sabe, às vezes você pode até perder a compreensão de que você está numa sessão de LSD. Isso era feito em 1960, num ambiente controlado, dentro de hospitais. O LSD estava sendo pesquisado mesmo se ele era uma substância que valeria a pena ir para o mercado ou não. Então as pessoas eram colocadas, os psiquiatras ficavam observando, anotando quais eram as reações e tal. E às vezes o paciente que estava ali, ele perdia a compreensão de que ele estava participando de um projeto, daí ele vivia aquela situação. Ou seja, saía da consciência. Né? Ele saía da percepção comum, né? E ele ia para algum lugar, mas ele sempre voltava com aquilo enriquecido, com memória. Então volta, né? Com memória. Com memória de toda a vivência, né? Apesar de muitas vezes momentaneamente ele até perder a noção de que ele não estava de fato vivendo aquilo. Ele volta com memória daquela vivência e aquela vivência necessariamente era significativa dentro do processo dele. Então aquilo começou a trazer, o que se foi percebido nessa pesquisa, é que havia um potencial louco, incrível de cura nesses estados, né? Inclusive tem uns livros do Grof, né, que chama, tem um livro dele que chama Quando o Impossível Acontece, é um dos livros mais recentes dele, e tem um outro que também chama A Nova Psicologia, que ele relata alguns casos que ele tratou, né, de pacientes perdidos, né, quem geralmente participava desses projetos eram pacientes perdidos, assim, que a psiquiatria comum já tinha feito tudo que estava ao alcance e a pessoa não tinha jeito, então ela ia para esses projetos para ver, né, às vezes até a família acordava, pensava, bom, né? E ele conseguia, e esse projeto conseguiu trazer pessoas de volta de lugares que já eram considerados impossíveis, né? Então foi percebido um imenso potencial de cura. Começou um estudo grande, foi aí que começou nessa época, né? Um estudo grande aí dessas substâncias que ampliam a consciência e que, se elas bem utilizadas, e até um sintético mesmo como o LSD, né, que ainda trazia alguma toxicidade para o corpo, era uma coisa sintética e tal, trazia um benefício. Porque sintético por sintético, os remédios, sim, toxicidade por toxicidade, os remédios também são tóxicos. É interessante, então, de novo, né, é a forma como a gente usa, é a forma como é conduzido, né, porque qualquer coisa ela pode virar tóxico, né, igual assim, que eu perguntar se existe overdose de ayahuasca. Tudo existe overdose, até de água, né? Tudo existe overdose, até de água. Se você tomar 10 litros de água, por exemplo, você se intoxica com água. Então, assim, tudo, invariavelmente, depende de como você utiliza e de como você conduz. Tudo em excesso causa uma overdose, até a própria água, até né? Água, né? A gente faz 10 litros de água, você tem uma intoxicação de água. Isso é comprovado. Você toma 10 litros de água, você 10, explode. Se você sentar e falar assim, agora eu vou tomar água, e tomar 10 litros de água de uma vez, você tem uma intoxicação de água. Né? Então, e é lógico,
Por exemplo, a água você precisa de 10 litros para se intoxicar. Tem determinadas substâncias que você consumir 1 grama, você se intoxica. Né? A ayahuasca, ela tá com uma coisa muito larga aí, pelas pesquisas que foram feitas na época da liberação, parece que para você se intoxicar com a ayahuasca, você precisa consumir 8 litros. Nossa. Quer dizer, então para consumir 8 litros, porque não, assim, é a bebida é forte, né? Você toma um tantinho inviável. assim e você já sente até o gosto mesmo, né? Agora, isso quimicamente falando. Tá? Agora, os efeitos na mente, os efeitos emocionais, né? Eu acho que são 200, 300 ml. Eu acho assim, você bebeu uma quantidade de ayahuasca muito grande. É água, tá? Eu fui falando e fui tomando, imagina, eu tô tomando ayahuasca aqui na reunião, né? Se você beber uma quantidade de ayahuasca muito grande e se forçar a uma expansão maior do que você está pronto para ter, né, isso pode ser prejudicial, sim. Né? E muito. Assim como se você está praticando yoga e você puxa o seu corpo para uma postura que você não está pronto para ter, você sai da aula de yoga direto para o hospital. Tá certo? Então, assim, você consegue pegar essa perna e colocar aqui? Sim, ao longo de alguns anos de treino. Se você fizer isso na primeira aula, provavelmente você vai se machucar. Então, assim, é uma questão de você ter bom senso. Às vezes as pessoas, elas olham para a ayahuasca assim, como se fosse algo perigoso, único. Né? E é perigoso, sim, mas qualquer coisa que você vai fazer e você não faça direito, é perigoso. Sim. Se você está guiando um carro na rua e você não sabe dirigir, isso é perigoso. É tudo a forma como a gente vê, né? É só porque é um caminho que a gente não conhece, a gente já coloca todos os preconceitos, né? Todos os empecilhos. Ah, não, isso é perigoso. Sim, é perigoso, claro. Existem muitas coisas que são perigo. O fogo é altamente perigoso. Exato. E ele, bem isso domado, muda, né? Essa forma de ver muda tudo. Bem usado, ele é uma ferramenta incrível. Né? Ele gera calor, ele cozinha nossos alimentos. Agora você diz, o fogo é perigoso. Ele queima, a gente machuca. Vai dar na mão de uma criança? Não. Ayahuasca, idem. Muitas outras técnicas, idem. Muito bom fazer essa relação. Eu tenho só mais uma dúvida. O uso da ayahuasca, se existe já pesquisas e alguns estudos e informações sobre o uso da ayahuasca com pessoas com deficiência mental, síndrome de Down, demência, ou a próprio autismo, se existe e quais são os efeitos disso? Porque você está falando de um outro tipo de percepção, né? Eu não sei se existem pesquisas, se existem eu desconheço. Né? Eu acredito que não. Interessante, né? Uma coisa... Interessante pensar sobre isso. Assim, num primeiro momento, quando você me pergunta isso, numa primeira batida de olho, assim, acho que teria que ir bem mais a fundo para saber. Me dá a sensação de que talvez não seja adequado para uma pessoa que tem uma deficiência mental. Por quê? É necessário para que você consiga lidar com a gama de experiências que a ayahuasca traz, né? É necessário que você tenha uma boa formação, que você tenha um ego bem estruturado. Isso é uma coisa muito interessante, assim, para você desconstruir o seu ego, você precisa ter um ego bem estruturado. Se você não tem um ego bem estruturado, é complicado. É a mesma pergunta que a gente poderia fazer com pacientes psiquiátricos, com uma pessoa que tem um diagnóstico de esquizofrenia. É interessante aplicar a ayahuasca? Isso parece que já foi pesquisado. Eu não fui muito a fundo nessa pesquisa porque não é muito a minha linha, né, de trabalho, mas eu tenho a impressão também que a resposta foi não. Ou se sim, com muita delicadeza ali. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem um ego estruturado para que ela consiga desestruturar. Né? O Jung, ele tem uma frase dele que eu gosto muito, que ele fala que a gente passa metade da vida estruturando bem o ego, para que na segunda metade a gente começa a desestruturar. Faz sentido. Para que você possa desestruturar, você tem que ter uma boa estrutura. Entendi. Né? Se você não tem estrutura e você vai desestruturar, isso me parece, no primeiro momento, uma coisa meio... Ou seja, então as pessoas evoluídas, que
que se diz, né, que tem um estado melhor, elas não precisam, então, tomar para pegar no estado alterado de consciência, porque talvez ela não precise desconstruir muita coisa? Eu não conheço ninguém assim, né? Não, sim, mas não digo no nosso estágio, mas pessoas que se iluminaram, pessoas que, espíritos evoluídos. Mestres assim. iluminados. Né? Eu conheço um caso, ouvi falar de um caso, acho que foi o Baba Muktananda. Ele tinha um discípulo que era o Ramdas, e o Ramdas ele usava, né, plantas de poder e tudo, e ele era discípulo do Muktananda, nunca foi contra, sempre. E um dia ele chegou, parece que ele falou, ai mestre, eu não sei se foi o Muktananda, posso estar falando besteira, mas foi algum desses. Mestre, acho que foi Nityananda. Aí ele falou, mestre, eu gostaria que você tomasse essa coisa que eu tomo. Ele, sim, né? E aí parece que ele deu lá uma quantidade, né, pro mestre, o mestre tomou, ficou igual. Acho que não ficou. Deu mais, e deu mais, e deu mais. E foi dando até uma hora que ele percebeu que não alterava a consciência do mestre, por quê? Porque ele já estava na ampliação, no estado ampliado máximo ali, então assim, não tinha mais para onde ampliar. Então é uma coisa que o Osho diz que eu gosto. Quando você se cura, o remédio se torna desnecessário. Né? Porque você não precisa meditar se você já é meditação. Né? Você não precisa praticar yoga se você já é a própria yoga. Você não precisa beber ayahuasca se a sua consciência já é ampliada. É um remédio. Né? Ele é um remédio enquanto nós precisamos, enquanto nós estamos doentes, entre aspas. No momento que a gente se cura, o remédio se torna desnecessário. Sim. Né? Pelo menos o que eu entendo. E é incrível, tudo está na natureza, tudo a gente tem acesso. É importante a gente ter, se dar conta dessa conexão, né, que a gente pode ter com nós mesmos, com a própria natureza, com a cura que vem dali mesmo, né? E assim somos nós, né? Assim como a gente tem com a respiração, a gente tem com a planta, e é tudo para o nosso benefício, nós somos uma coisa só, né? E algumas pessoas às vezes me perguntam, mas eu preciso tomar a ayahuasca para ter essa conexão? E o que eu penso de coração limpo é tipo, não. Você toma se você quiser, se você achar que é uma ferramenta. É como você falou lá atrás, existem para todos os tipos, todos os gostos. Se alguém fala, mas eu preciso meditar para entrar em contato com Deus? Não. Eu preciso praticar yoga para entrar em contato com Deus? Não. Nada né, precisa por lei, né? Fala, não, se você não tomar ayahuasca, você nunca vai alcançar. Mas aí eu acharia isso muito injusto, porque e quem não se afina com essa ferramenta, como é que fica? Eu acho que a benevolência universal, a natureza é tão rica, né? Até se você for pensar nos alimentos que a gente come, né? Você fala assim, eu detesto morango. Putz, mas é só isso que existe. Nossa, mas eu amo, né? Você vive as diferenças, se ferrou, porque se você não comer morango, você vai morrer. Exato. Ou então assim, só tem morango aqui. Ou você come sem gostar, ou você aprende a gostar. Mas aí, nossa, que chato, né? É só, nossa, que bom, não, tem pera também. Exato, né? E você vai sentindo, por isso que é bom também ir tateando, né? Inclusive você é uma pessoa assim, que tateou muitas coisas, né? Porque você faz, hoje você trabalha como terapeuta com várias técnicas, muitas ferramentas. Eu estudei muito ao longo da minha vida, muitas ferramentas, muitos cursos que eu fiz, eu não gostei. Não que eu não gostei porque a coisa fosse ruim, eu não gostei porque não conversou comigo. Sim. E tudo bem, né? Tudo bem, às vezes a ferramenta é ótima, é maravilhosa, você fala, serve para outros, fantástico, mas não me toca, não conversa comigo. Sim. Então não vou usar outras coisas. Exato. E hoje tem cada vez mais aumentado técnicas de autoconhecimento, né? Assim, porque as pessoas vão desenvolvendo as delas mesmas, né? Para chegar no estado assim. O que importa é você poder criar a sua realidade que você se sinta bem, que você se sinta, né, no processo de autoconhecimento de uma maneira legal. Às vezes não tem assim muito assim, não importa muito como você faz, importa que você faz alguma coisa por você. E se funciona. E se funciona em você. Se está funcionando para você, poxa, vai, por que não? Uma vez um lama falou para mim assim, mas e se não tiver ayahuasca, como é que você faz? Eu falo, não tomo. É simples assim. Por que você? Porque tem, né? Exato. E tudo bem, né? Agora, eu fico me perguntando, por que eu vou dizer não vou tomar, porque pode ser que não tenha? Tá, então não vou tomar água, porque pode ser que um dia não tenha. Existe.
Nossa, Paty, eu ficaria assim, olha só, aqui com você, porque assim, tem muito pano pra manga, assim, né, pra gente conversar nesse processo de autoconhecimento, de plantas, enfim. Eu espero, olha, a Paty, ela não mora aqui em São Paulo, a gente tá gravando aqui em São Paulo hoje, ela mora num sítio muito gostoso, em Piedade, que é no interior aqui de São Paulo. Existem alguns trabalhos muito bonitos que são realizados lá. Eu vou colocar embaixo aqui na tela os informações sobre como acessar, para tirar mais informações. Eu vou colocar o seu e-mail se as pessoas tiverem dúvidas, porque é um assunto muito polêmico, tem muito mais coisa para a gente poder falar. Ela atende aqui em São Paulo todas as terças-feiras, aqui próximo da Avenida Paulista, com várias das terapias que ela pratica aqui como terapeuta. Enfim, a gente tem perguntas, se quiserem fazer perguntas e respostas agora, enquanto a gente estiver fazendo a transmissão ao vivo aqui do programa, a gente pode perguntar, que a Paty vai responder, e também depois pode mandar e-mail, informações, enfim, eu acho que as informações estão aí e nada mais que as pessoas com experiência nos assuntos para poderem falar que na verdade é isso. E a Paty super criou essa realidade com base nas histórias dela, né, com base numa dor, que daí foi por busca do seu autoconhecimento. Hoje ela consegue trabalhar com isso, viver essa realidade e poder ajudar outras pessoas, que eu acho que esse é o principal, né? A gente viver no coletivo. Então, Paty, muito obrigada por ter vindo. Foi um prazer, foi muito legal. E assim, estamos nesse processo aí do autoconhecimento. Espero que tenha ajudado vocês e que vocês continuem aí criando a realidade de vocês, tá bom? Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada.